Olá pessoal, dando sequência então ao nosso curso de Excel 2010, módulo 3, Introdução à Modelagem Financeira, promovida pela SIC Farmática. Na aula passada nós fizemos aí a nossa planilha, né? Mais uma planilha aí de valor futuro, onde os nossos cálculos foi bem parecido, né? Com o investimento de uma caderneta de poupança, né? Nessa aula, então, nós vamos continuar ainda no assunto, vamos fazer mais uma planilha aí sobre valor futuro, onde nós vamos ter aí o nosso valor presente, né? Os prazos, no caso prazo ano, né? Taxa de juro e valor futuro, tá certo? E provavelmente essa vai ser a nossa última planilha aí sobre o valor futuro, tá, pessoal? Então, para que nós possamos então darmos sequência, sem que nós perdermos, né? No caso, esse arquivo aqui da aula passada, para termos certeza mesmo que ele foi salvo, tudo bonitinho. Então, a gente dá um Ctrl B ou também vocês podem vir aqui no disquetezinho para salvar. No caso, quando eu dei o Ctrl B, ele já me deu essa tela, né? No caso, a tela de verificação de compatibilidade, a qual eu já expliquei para vocês que nós estamos trabalhando dessa forma pelo fato que possa ser aberto esses arquivos do Excel também em outras versões abaixo do Excel 2010, tá certo? Aí no caso aqui é só pedir mesmo para continuar, ou vocês podem clicar aqui, ó, nesse retângulo onde tem esse sinalzinho aqui, né, indicando, se ele está indicando, toda vez que nós formos salvar, ele vai sempre emitir essa tela para nós, né, essa mensagem. Então eu vou clicar aqui para retirar, ó, continuar. Se eu clicar no disquetezinho, ó, ele não aparece mais, tá certo? E aí nós vamos vir aqui no nosso xizinho amarelo para que nós fechamos a nossa janela, né, aqui da nossa planilha Valor Futuro Caderneta de Poupança 02. Então vamos fechar e vamos continuar então com o nosso programa Excel aberto, né? Eu posso vir então aqui na folhinha branca, né, clicar com o botão acionador para nós termos uma nova planilha, ou também eu poderia pressionar o Ctrl, né, e mais a letra O, eu teria uma planilha nova aqui para mim poder então estar trabalhando, tá certo? Então vamos lá. Aqui na minha coluna A, eu vou clicar com o botão auxiliar, já vou vir largura da coluna e vou reduzi-la para 1, certo? E vamos então colocar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vamos trabalhar então com os nomes, né? Então vamos fazer simplesmente o seguinte, aqui na minha coluna B, vamos relacionar primeiramente, né, esboçar primeiramente as necessidades, né, os tópicos, né? Então aqui na minha B1 eu vou colocar então nome, certo? Na minha coluna C eu vou colocar valor presente, certo? Já vou dar um tab e já vou vir aqui, ó, na divisa entre C e D, vou dar 2 cliques para que ele se adeque, né, ao valor presente aqui dentro da minha célula, no caso da minha coluna C1. Tá? Na minha coluna D eu vou colocar então prazo barra ano. Vou dar o tab e vou também dar 2 cliques entre a divisa entre a coluna D e a coluna E, para que ele possa então adequar a informação prazo e ano dentro da minha coluna D aqui, certo? Na minha coluna E1, eu vou então digitar taxa de juros, perfeito? Vou então novamente aqui na divisa entre a coluna E e F, vou dar 2 cliques para que ela adeque. Na minha coluna F eu vou colocar então o valor futuro, certo? Vou dar o tab entre F e G, 2 cliques, perfeito, para poder adequar. Então agora na B1 eu vou clicar na minha coluna B1, certo? E vou arrastar até a minha coluna F. No caso, todas elas estão na linha 1. Já vou colocar negrito, tá? Que o negrito tá no grupo de comandos fontes, tá? Negritado. Já vamos vir aqui também, ó, no grupo de comandos alinhamento, eu vou pedir para centralizar, tá certo? Perfeito, tá? E aqui também, depois a gente faz o preenchimento, né? Aqui do nosso cor do preenchimento, sem nenhum problema. Agora eu vou clicar em cima do número 1, tá? Da linha 1, botão auxiliar, vou pedir para inserir uma linha. Como eu já tenho os tópicos feitos aqui, então agora eu vou fazer o título então aqui em cima. Então eu sei que ele pega de B até o F. Então eu vou pegar na B1, vou arrastar até a coluna F, vou vir então no nosso grupo de comandos alinhamento, vou pedir para mesclar e centralizar, certo? Perfeito. E agora já vou dar um Ctrl N para negritar, né? E vou colocar a informação investimento do valor futuro,
futuro. Perfeito, sem problema nenhum. Primeiramente nós vamos montar e depois a gente faz então as configurações necessárias, né? Então vamos lá. Aqui o nome. Então, o primeiro nome vai ser Marcos, tá? Então vamos digitar aqui Marcos. Opa, Marcos. O valor presente do Marcos vai ser 2016. 2016, certo? Vou dar o Enter. Veja então que aqui quando eu coloquei 2016, veja que o Excel ele não me colocou em contábil, correto? Simplesmente por quê? Porque ele não foi ainda configurado o valor contábil. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte: eu já sei que essa coluna C vai ser todos os valores presentes que eu vou ter que colocar, certo? Então eu vou clicar na minha C3, ó, clico seguro e arrasto até a minha linha 20, não tem problema, e vou vir então aqui no nosso grupo de comandos números e vou alterar de geral, vou passar para contábil, já fazer essa configuração. Veja que ele já colocou para mim então o RS cifrão, né? Relacionado sobre o valor contábil aqui. O prazo e ano nós não precisamos mexer pelo fato que o valor aqui vai ser um número inteiro, né? Então eu vou deixá-lo como geral mesmo. A minha taxa de juro, vamos então clicar também na coluna E. Olha só, vou clicar na coluna E, ó, clico seguro e vou arrastar até a minha linha 20, tá? E já vou então aqui alterar, né, no nosso grupo de comandos número aqui, vou vir em geral, já vamos colocar porcentagem, olha lá, perfeito. E o valor futuro, nós sabemos que também que vai ser um valor contábil, né? Então eu vou clicar na coluna F3 e arrastar até a minha linha 20. E aí sim eu venho aqui no grupo de comandos números e altero para contábil, certo? Olha só, contábil. Perfeito, então já está tudo configurado, bonitinho. Então o prazo aqui do Marcos, nós vamos ter um prazo de 5 anos, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte no prazo, vou clicar na coluna D3 e arrastar até a linha 20, ó, e vamos colocar centralizado, perfeito. A taxa de juros que o Marcos vai utilizar vai ser 11,27%, tá? Também vou pegar aqui a nossa coluna E, da E3, e arrastar até a linha 20 da coluna E. Eu vou também colocar centralizado, porque são os juros, né, as taxas de juros. O valor futuro, isso daqui nós vamos ter que então achar esse valor futuro daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Depois do Marcos nós temos então que colocar o nome do Rafael. O Rafael então ele tem um valor presente de 2.520. Ele vai ter um investimento com um prazo de 6 anos, tá? Numa taxa de 10,33%. Logo depois nós temos então o Galvão, certo? O cliente Galvão, que ele vai fazer um investimento no valor de 2.640 com um prazo de 9 anos, certo? Numa taxa de juros de 8,20%. Depois do Galvão, então, nós vamos ter o Ayrton. Ayrton, ele vai fazer então um investimento, né? Iniciar um investimento com 2.288, tá? O período também vai ser de 9 anos e a taxa de juro dele vai ser menor. Opa, essa taxa de juro dele vai ser de 7,8. Isto, prontinho. Logo em seguida nós vamos ter a Desirê, né? 2 R's. Isso, opa, 2 R's, isso aí. Desirê. Ela vai entrar com investimento de 1.408, tá? Ela vai investir num período de 6 anos, certo? 14,98, certo? Logo em seguida, o Fábio. Opa. Fábio, ele vai investir um valor de 1.232, tá? Num período de 7 anos, com uma taxa de juros de 15,10. Certo? Logo depois nós temos o Antônio. O Antônio ele tem um investimento de 1.345, tá? Por um período de 4 anos e uma taxa de juros de 9,8. O Antônio aqui ficou com letra minúscula, né? Então vou selecionar a B9, vou pressionar o F2, então vou alterar aqui, só dar o Enter, tá certo? A Camila agora, então, Camila, ela tem um investimento de R$960, correto? Por um período de 5 anos e uma taxa de juros de 8,47. Logo depois, nós temos então a Eliana. Opa, Eliana aqui ficou também com letra minúscula. Então, voltei na B11,
pressionei o F2, tá? Seguro o Shift, pressiono o cursor para a direita, né, para selecionar, e agora eu coloco a letra E maiúscula, né? Então a Eliana, ela vai entrar com investimento de 1.056, certo? Com período de 2 anos, com uma taxa de juros de 8,25. E por fim, o Silvio, ele vai ter um investimento, né? O valor presente dele é 704, vai ter um investimento de 8 anos e no valor de percentual, né, de juros, aqui a taxa de juros dele vai ser 7,26%, tá? Então, perfeito, nós já temos então aqui os valores. Então vamos simplesmente fazermos o seguinte, vamos configurar, né? Então eu vou clicar aqui em cima do valor do nome, investimento do valor futuro, ó, certo? Na hora que eu clico em cima, ele já me pega da coluna B até a coluna F pelo fato que está mesclado e centralizado. Então eu vou vir aqui na cor de preenchimento que está no grupo de comandos fonte, vou clicar e vou pegar essa cor laranja aqui, ó. Vamos trabalhar com a cor laranja. E aqui embaixo, ó, eu vou clicar, né? Antes mesmo de selecionar os demais, eu vou vir então aqui na bordas, né? Então eu vou clicar e vou colocar bordas externas. E vamos então selecionar de nome até que o nome está na B2, até a coluna F, e vou descer até a minha linha 12, certo? Aqui então eu vou colocar todas as bordas, perfeito? E vamos pegar então aqui a cor de preenchimento, eu vou pegar essa cor aqui. Isso, essa aqui está tranquila, sem problema nenhum. Essa então vai ficar a cor de preenchimento. E aqui no valor futuro, eu vou colocar então ela na cor amarela, certo? Então eu vou clicar aqui na minha coluna F2 e vou arrastar até a minha coluna F12, né? Então comecei na coluna F da linha 2 e arrasto até a linha 12, tá? Da coluna F, e vamos então alterar a cor do preenchimento para o amarelo. Perfeito, porque é onde vai estar o resultado, né? Então, bem, pessoal, aqui vocês já têm um bom conhecimento sobre isso que nós já fizemos. Então, o que nós temos que fazermos então aqui? Nós temos simplesmente que pegarmos o valor presente, certo? Multiplicarmos por quem? Pelo percentual de juros, tá? E elevar a potência pelo prazo de anos, correto? Então, nós vamos elevar uma potência pelo prazo de anos, correto? Que no caso a potência nada mais é que é o acento circunflexo, né? Portanto, vocês podem estar se perguntando, poxa, mas vamos fazer novamente um exercício que a gente já vem fazendo? Bem, pessoal, nós estamos fazendo novamente pelo fato do seguinte, nós estamos fazendo uma outra situação e os exercícios são exercícios para fixar em mente, né? Pelo fato que eu não abro mão de vocês aprenderem realmente. Essa é a grande charada do negócio. Então, é para aprender, vamos aprender realmente. Não vamos fazer apenas por fazer, tá certo? Então, vamos lá. É muito simples, é muito fácil. Eu sei que vocês têm capacidade para isso. Então, vamos aperfeiçoar cada vez mais o nosso conhecimento, tá certo? Então, vamos lá. Como que é que nós vamos fazer? Então, nós vamos colocar igual, correto? Vamos pegar então aqui o nosso valor presente, que esse valor presente ele se encontra onde? Na coluna C da linha 3. Então eu vou clicar na C3, correto? Logo em seguida eu vou pedir para multiplicar, certo? Colocar o sinal então de vezes, que é o nosso asterisco. Logo depois, então, eu vou abrir o parênteses, porque nós vamos entrar então com o cálculo da taxa de juro. Então esse cálculo da taxa de juro é 1, né? É 1 mais quem? No caso, é 1 mais a nossa taxa de juros, que essa taxa de juros nossa, ela se encontra na coluna E da linha 3. Então, eu vou clicar aqui na E3, vou fechar parênteses e vamos elevar, então, no caso, a nossa taxa de juros à potência, não é isso? Então, vamos elevar a potência colocando, então, o nosso acento circunflexo. Então, eu seguro o Shift, coloco o acento circunflexo, dou, então, um espaçozinho para que ele possa, então, aparecer. Logo em seguida, então, eu clico em quem? No prazo do ano, né? Que no caso é 5 anos, que está na nossa coluna D3. Então, vou clicar na D3, vou dar o Enter. Perfeito. Então, nós já temos o resultado aqui final, que é 3.438,59, certo? Então, o valor presente do Marcos é 2016. O investimento no prazo de 5 anos, com uma taxa de juros de 11,27, ele vai ter então um valor de 3.438,59, que vai ser o valor então futuro dele. Mas entendam o seguinte, nós aqui, eu não estou tirando a diferença,
certo? Porque vocês têm que pegar, então, o valor futuro, subtrair pelo valor presente. Isso daqui eu já não vou fazer, eu vou deixar por conta de vocês para que vocês possam então estar fazendo isso daí, tá certo? Então vamos passar para a próxima. A próxima então também é muito simples, nós vamos colocar igual. Quem que é o valor presente? O nosso valor presente não é o valor presente do Rafael, que se encontra na nossa coluna C4, que é o valor de 2.520. Portanto, nós selecionamos a C4, vamos multiplicar. Vamos chamar então a taxa de juros, né, abrindo parênteses e colocando 1 mais, no caso, 1 mais quem? A minha taxa de juros é 10,33 e essa taxa de juros se encontra então aonde? Se encontra na coluna E da linha 4, não é isso? Então vamos clicar, fecho parênteses, vou elevar a potência, tá? Que a potência aí no caso é o acento circunflexo, vou dar o espaço, correto? E agora sim a gente seleciona o que? O prazo do ano. Então eu vou clicar no prazo do ano e vou dar o Enter. Beleza. A gente já tem então aí o nosso valor futuro. No caso, o Rafael, como ele investiu 2.520 num prazo de 6 anos, com uma taxa de juros de 10,33%, então o valor futuro dele é 4.545,30. Evidentemente que, volto a repetir, a diferença de valores, aí vocês vão fazer, porque eu não vou fazer, certo? Eu vou deixar isso para que vocês façam, tá? E vocês tirem, então, realmente o valor de lucro aí, né? O lucro, no caso de cada cliente, em relação descontando aí o valor presente, tá? Que vocês já fizeram isso é muito simples, é só subtrair o valor futuro pelo valor presente, correto? Então, o nosso próximo cálculo agora vai ser, então, o quê? Vai ser calcular o valor futuro do Galvão, né? Então, vamos lá, igual, o valor presente do Galvão é 2.640, que se encontra na coluna C5, certo? Vezes quem? Vezes a taxa de juro, né? Que eu vou abrir então parênteses, então a taxa de juro é 1 mais, né? 1 mais quem? 1 mais a taxa de juros, então a taxa de juros é o valor de 8,20%, né? Então é o percentual aqui, beleza. Já achamos o percentual de 8,20%, que se encontra na coluna E5, fecho parênteses, eleva a potência, né? Dou o espaçozinho para aparecer então a nossa potência, que é o nosso acento circunflexo. Logo em seguida, então, eu tenho que indicar o prazo, né? Então, qual que é o prazo de investimento do Galvão? O prazo de investimento do Galvão é de 9 anos. Então, eu clico na coluna D5 e dou o Enter. Então, nós já temos o valor futuro do investimento do Galvão, que é de R$ 5.365,98. R$ 5.365,98, né, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer então agora o valor futuro do Ayrton. Vamos colocar igual, certo? Então nós temos que chamar, o Ayrton vai entrar com valor presente de quanto? De 2.288, certo? Que esse 2.288 se encontra na coluna C6, tá? Vezes quem? Então nós vamos pedir para multiplicar por quem? Pela taxa de juros, né? Então eu coloquei o vezes, abro parênteses, chamo então a taxa de juros, no caso que vai ser 1 mais quem? No caso, a coluna e linha do 7,8%, que ela se encontra na coluna E da linha 6, ó. Fecho parênteses então, chamo a potência, né? Que no caso é o acento circunflexo, dou o espaço. Olha só, já coloquei, então falta eu indicar agora o período, né, de prazo de investimento aí do Ayrton, que no caso é de 9 anos e o 9 anos está na coluna D da linha 6. Então vou dar o Enter, perceba então que nós temos aí um investimento, né, ou no caso o valor futuro que o Ayrton vai receber de R$ 4.234,78, correto? Então vamos fazer então agora o valor futuro da Desirê. Então, simplesmente é igual, tá? A Desirê vai entrar com valor presente de quanto, pessoal? De 1.408. E esse 1.408 se encontra na coluna qual? Na coluna C7, não é isso? Então, o C7 vai multiplicar por quem? Ele vai multiplicar por uma taxa de juros, não é isso? Então, depois que eu coloco o asterisco, que significa o vezes, né? Eu abro parênteses, coloco 1 mais, para nós tirarmos então a nossa taxa de juros. 1 mais quem? Então, no caso, vai ser 1 mais a taxa de juros, que é 14,98%, né? Que no caso 14,98% se encontra na coluna E da linha 7, não é isso? Fecho parênteses,
eleva a potência, né, chamando então o acento circunflexo, dou o espaço e agora eu tenho que indicar o período de investimento que a Desirê vai colocar. Então, no caso, o período de investimento da Desirê é de 6 anos e os 6 anos se encontram então na coluna D da linha 7, não é isso? Então, eu clico nela e dou o Enter. Perfeito, estamos aí com o cálculo então da Desirê e o valor futuro dela, né? Que no caso o valor futuro da Desirê é R$ 3.253,39 num período de 6 anos, tá certo? Então agora vamos fazer o que? O cálculo do Fábio. Então eu vou colocar igual. O Fábio ele vai investir, né? Ele tem um valor presente de 1.232, que esse valor presente se encontra então na nossa coluna C8. Multiplicando então pela taxa de juros, né, que eu coloco o asterisco, abro parênteses, indico 1 mais, no caso, a taxa de juros é 15,10%, no caso 15,10% se encontra então na coluna E da linha 8. Fecho então o parênteses, chamo a potência, que é o acento circunflexo, né? Dou o espaço e agora eu tenho que indicar então o prazo, né, de investimento do Fábio, que no caso o prazo de investimento do Fábio é de 7 anos e nós nos encontramos então na coluna D da linha 8, esse prazo de 7 anos. E logo em seguida eu dou Enter, nós temos então o valor futuro aí do Fábio, do investimento dele, que ele iniciou com o investimento de 1.232, né, que foi o valor presente, e o valor futuro depois de um período de 7 anos ele vai ter 3.297,14 centavos. Tá certo? Então vamos lá. Vamos do Antônio igual. O Antônio então ele vai entrar com valor presente de 1.345, que esses 1.345 se encontra na coluna C9, tá? Então seleciona C9, vezes quem? Vezes a taxa de juros, então eu abro parênteses, 1 mais quem? Não é 1 mais 9, a taxa de juros, que é 9,8%? Então, esse 9,8% se encontra na coluna E da linha 9, não é isso? Então, eu clico nela, já tem um E9 aqui, fecho parênteses, eleva a potência, tá? Que no caso a potência é o acento circunflexo, dou o espaço e agora eu tenho que indicar o período de investimento do Antônio, que o período de investimento do Antônio é 4 anos. E os 4 anos, então, está na coluna D da linha 9. Logo em seguida eu dou Enter, eu já tenho o valor futuro então do Antônio, que é R$ 1.904,16, certo? Então vamos lá, vamos calcular então o valor futuro aí da Camila, tá? Então a Camila ela tem um valor presente de R$ 960, certo? Que esses R$ 960 se encontram na coluna C da linha 10. Então eu já clico nele, já tenho aqui C10. Vezes quem? Vezes a taxa de juros, né? Que é 1 mais quem? No caso, a coluna e linha do 8,47%, que ele se encontra então na coluna E da linha 10, certo? Logo em seguida eu fecho parênteses, chamo a potência, tá? Que é o acento circunflexo. Logo em seguida eu tenho que indicar então o prazo, né? Então a Camila está fazendo um investimento com um prazo de 5 anos. Os 5 anos então se encontra na coluna D da linha 10. Então eu seleciono a célula onde se encontra o 5, que é a D10, e dou Enter, eu já tenho o valor futuro então da Camila, que ela vai ter depois de um período de 5 anos, ela vai ter R$ 1.441,52. Vamos então agora para os dois últimos, né? Então vou chamar o igual. A Eliana vai entrar no investimento com valor presente de 1.056, que esse valor se encontra então na coluna C11. Nós vamos multiplicar então pela taxa de juros, né? Então eu coloquei o asterisco, abro parênteses, coloco 1 mais. No caso, a taxa de juros dela é 8,25, né? Isso, que se encontra então na coluna E da linha 11. Seleciono então a taxa de juros, que está na E11. Fecho parênteses, eleva a potência, tá? Dou o espaço. Elevando a potência, então, eu tenho que indicar o valor, né, do período de anos que ela vai fazer esse investimento dela. Então, é 2 anos. E esses 2 anos se encontram então na coluna D11, não é isso? Então, chamo D11. Correto? Já coloco, logo em seguida eu dou o Enter e eu já tenho o valor futuro então da Eliana, que vai ser num período de 2 anos, ela vai ter um retorno de R$ 1.237,43, tá certo? E por último o Silvio, igual. No caso, o Silvio vai entrar com um valor presente no investimento de R$ 704, que esses R$ 704 se encontra então na coluna C12. Vamos multiplicar então pela taxa de juros, que essa taxa de juros então, depois que eu coloquei o asterisco, eu abro então os parênteses, 1 mais quem? A coluna e linha de 7,26%, que ela se encontra então na coluna E2, ó. Fecho parênteses,
elevo a potência, né? Isso que é o nosso acento circunflexo, certo? Que ele que faz a referência da potência, dou o espaçozinho, e agora eu tenho que indicar então o prazo de ano do Silvio do investimento. Então, ele se encontra na coluna D12. Clicando, dou Enter, perfeito, eu já tenho então o valor de investimento aqui, que é de R$ 1.233,32. São valores futuros no final de cada prazo do investimento aqui de cada cliente, certo? Outra coisa também que vocês poderiam ter feito, certo? Que vocês poderiam ter me perguntado, pô Cícero, mas você fez a primeira, você poderia fazer diferente? Sim, poderia, pessoal. Eu fiz aqui na unha, então eu vou apagar aqui, ó, da F4 até a linha 12, né, da coluna F, vou deletar. Se vocês tivessem chegado aqui, ó, clicado em cima, certo, do resultado da coluna F3 e aqui na pontinha, né, ó, levado aqui, só clicar, segurar e arrastar, vocês copiariam e ele daria totalmente os resultados finais, tá certo? Mas para quem já me conhece, sabe que eu não iria fazer dessa forma, devido, como eu falei no início da aula, vocês estão aqui para aprender, eu não abro mão disso, quero que aprendam, tá? Porque eu sei que o conhecimento de vocês, quando vocês aprenderem essas informações e forem fazer um tipo de trabalho que necessitar esses cálculos, eu tenho certeza que vocês vão dar conta de fazer, porque os exercícios são muitos exercícios, massificando uma única fórmula para que vocês possam então ter um reconhecimento aí na vida profissional de vocês e até mesmo quando vocês estiverem trabalhando em empresas que forem colocado a essa situação de cálculo, tá certo? Então, pessoal, agora os nossos cálculos estão feitos. Evidentemente, eu não coloquei aqui a diferença, né? A diferença aí, como eu falei, vocês que vão achar. Para mim também verificar se vocês estão entendendo realmente esses assuntos. E volto a repetir, a diferença ou lucro vai ser o valor futuro menos o valor presente. E aí vocês vão achar realmente o valor de lucro, porque nós temos que descontar, certo, o investimento do valor presente. Então, nós tirando essas informações aqui, os valores do valor presente, o que sobrar do valor futuro realmente é um lucro líquido, não é isso? Então, bem, pessoal, vamos vir então aqui na nossa guia exibição, vou clicar, vou vir então aqui no nosso grupo de comandos mostrar, ó, vou clicar aqui e vamos então retirar a linha de grade. Perfeito, já foi retirada. Vou clicar então aqui na nossa guia página inicial e agora é apenas salvarmos então a nossa planilha, não é isso? Vamos dar um Ctrl B, perfeito, veja então que quando eu dei um Ctrl B, ele já vem salvar, né? E ele direciona diretamente aqui na minha pasta, certo? Da SIC Informática. Vocês aí observem para serem direcionados no nome da pasta de vocês. Se não tiver aberto na pasta do nome de vocês, procurem o nome de vocês aí, certo? Achando o nome de vocês, vocês abram e logo em seguida, então, vocês dêem o nome do arquivo, que então o nosso nome do arquivo vai ser então aqui valor futuro, correto? E só salvar então depois, ó. Vou clicar aqui do ladinho porque me deu vários nomes aqui e eu vou clicar em salvar. Perfeito, ele me dá então essa verificação de compatibilidade, conforme eu expliquei para vocês no início da aula. Então é só eu clicar aqui, ó, ele tirou aquela marcação, eu peço para continuar. Se eu vim salvar aqui em cima, ó, ele já não me mostra mais essa informação, tá certo? Portanto, pessoal, fizemos aí mais uma planilha, certo? Sobre valor futuro. E como eu disse, são exercícios massificantes, mas essa massificação é para que vocês possam então entender cada vez mais aquilo que vocês estão fazendo. Simplesmente, isso daqui é uma decoreba, não tem como vocês não decorar, mas evidentemente vocês têm que ter conhecimento de outras informações para que vocês possam extrair um resultado perfeito para vocês, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.